Beleza, beleza. Olha aqui. Oposição aceita debater regulação das redes sociais após campanha pela taxação dos super ricos. Mas agora, se brincar, eles querem censurar as redes sociais. Porque antes, enquanto estava preponderando a mentira, fake news, a desinformação nas redes sociais, e a extrema-direita ganhava todos os debates na mentira e fake news, ninguém queria regulamentar a rede social. Agora já estão falando em regulamentar. Só que você conta, eu conto. Não adianta desesperar. Hugo Mota, não adianta. Esse movimento não tem volta. O Brasil precisa de maior igualdade social, menor concentração de renda e maior distribuição de renda. Quem é rico tem que pagar mais e quem é pobre tem que pagar menos, o trabalhador. E pronto, acabou. E o povo acordou. Porque, além de deputados que ficam defendendo o baronato e protegendo BBB, bancos, bets e a elite, os bilionários, ainda aprovam uma matinha para eles. Aí é um tapa na cara do trabalhador. Por que não foi aprovado o imposto de renda até agora? Então, assim, esse movimento não tem volta, o povo acordou e o que se quer? Se quer tão somente justiça fiscal, justiça tributária. Aí a galera fica mentindo, falando que os ricos, se forem taxados mais, vão sair do Brasil. Eles vão para onde? Vão para onde que eles vão? Vão. Os Estados Unidos cobra 40% de imposto de renda, por exemplo. A Alemanha, salvo engano, 50%. Para onde que eles vão fugir? Não tem para onde fugir e eu já te expliquei isso. E essa mentira continua preponderando no campo bolsonarista. Isso é mentira. Não vão sair do Brasil, não. Nicolas Ferreira mente no crédito, no débito, no Pixel. Falou isso ontem, lá no plenário da Câmara de Deputados Federais. Isso é mentira, gente. Não vão sair daqui, não. Vai ficar tranquilo. E outra coisa, se sair, só sai ele. Os negócios ficam aqui. Por quê? Exatamente porque aqui tem um campo tributário muito humilde quando é para cima de rico e do baronato. E muito valente quando é para cima dos trabalhadores e dos mais vulneráveis do povo. E é exatamente essa lógica que tem que mudar no Brasil. Inclusive, toda essa situação está gerando isso aqui, ó. Haddad vence mais uma e Câmara aprova urgência em projeto para reduzir isenção de grandes empresas. Ontem foi aprovado, com a vitória do governo Lula, na Câmara de Deputados Federais, a urgência do PL que reduz as isenções tributárias. No Brasil, deixa-se de pagar tributo à elite num montante de mais de 860 bilhões de reais. Não é aumento de tributação, não é nada disso, não é criar imposto, é o que já existe e que não é cobrado e que não é pago, que são as isenções. Aí ontem o governo teve uma vitória, porque a Câmara de Deputados Federais aprovou a urgência do PL que visa diminuir essas isenções tributárias em relação aos mais ricos. A urgência significa o quê, André? Significa que o projeto não vai passar por comissões, que esse projeto ele pode ir direto para plenário para sua votação. Então foi uma vitória do governo e do povo brasileiro. Agora, o que falta? Falta o Hugo Mota colocar o projeto para votação em plenário. Está entendendo? Mas já foi uma sinalização de que eles estão com medo. Eles estão com medo agora de votar contra o povo, porque o gigante acordou e nós estamos nas redes sociais e amanhã na Paulista. E nós exigimos o quê? Justiça tributária, que significa justiça social, que tem como consequência a justiça fiscal, que tem como consequência a justiça social. Cobrar mais de quem tem mais e cobrar menos de quem tem menos. É isso que nós queremos. Inclusive, saíram novas pesquisas em que Lula aumentou a sua aprovação. Por quê? Porque Lula realmente levantou uma bandeira que sempre fez parte do seu itinerário enquanto político no Brasil, que é buscar a justiça social, onde 90% da população, que 80% é o trabalhador, é o povo,
19% é a classe média, nós pagamos mais tributos do que o 1% que restou, que é os bilionários do Brasil. E é essa ótica que se visa alterar, onde os bilionários, quem tem mais deve pagar mais, quem tem menos tem que pagar menos. Essa é a ótica de justiça tributária que tem como consequência a justiça social. Por isso todo esse alvoroço. Inclusive, já foram atrás de Bolsonaro, né, para pedir apoio, para ver se ele já falou: "Eu não tenho nada a ver com isso". Antes, estava ali colocando o fogo no parquinho, Bolsonaro. Agora já recuou. Como viu que nas redes sociais é uma derrota acachapante para a extrema-direita, para a direita, para o centrão, Bolsonaro já falou: "Olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou entrar nisso, eu estou dodói, eu estou doente, eu não quero que me procure, eu estou doente aqui na minha casa, me deixa quieta aqui, eu não tenho nada a ver com isso". Pegou o código? Agora, a gente não pode esquecer, e a gente tem que lembrar, inclusive, porque tem o seu caráter pedagógico e de conscientização. Durante o governo Bolsonaro, em 2026, Bolsonaro aumentou o IOF, o Imposto sobre a Operação Financeira, por meio de decreto. Aumentou para 6,38. Lula agora, o que que ele fez? Ele colocou a taxa para 3,58, 3 e pouco. E agora derrubaram o decreto de Lula. E durante o governo Bolsonaro ninguém falou nada. Aí você percebe que é uma hipocrisia, que existe uma estratégia de poder atrás disso, que na verdade a intenção é minar o governo Lula para que ele não consiga aprovar as suas proposituras dentro do seu programa de governo que foi aprovado no pleito eleitoral de 2022 para o qual ele foi eleito presidente, para que assim Lula não consiga ser reeleito o ano que vem. É isso que está por detrás de tudo isso. E os assintes ao Supremo Tribunal, o que está por detrás disso é a questão das emendas. Diz que o Supremo Tribunal Federal já sabia, por exemplo, que Donald Trump ia recrudescer os ataques ao Supremo Tribunal Federal, porque a hora de Bolsonaro ir para a cadeia está perto, e que parte do Congresso Nacional está apoiando isso. O próprio Tarcísio de Freitas apoiou, o governador de São Paulo. Por quê, André? Existe todo um esquema aí de tentar minar o Supremo Tribunal Federal, de intimidar o Supremo Tribunal Federal. Uma parte tenta minar e intimidar o Supremo Tribunal Federal porque o Supremo vai pôr Bolsonaro na cadeia e eles não querem. A outra parte se alinha a esses ataques, por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal também vai mandar deputados e senadores para a cadeia na investigação e nos processos em relação ao desvio de dinheiro de emendas parlamentares. Aí junta os ladrões e os ladrões golpistas para quê? Para tentar minar toda essa estrutura. Ora, para Lula não ser reeleito, ora para o Supremo Tribunal Federal se sentir intimidado e não ir para cima. O ministro do Supremo Tribunal Federal mandou recado e já disse que esses ataques de Donald Trump não muda uma folha no caderno do Supremo Tribunal Federal. E eu arrisco dizer que muda. Muda para pior a situação de quem está ali sobre o manto, daqui a pouco, do Supremo Tribunal Federal em questões de processos. Seja, por exemplo, o próprio Bolsonaro, que está na última fase antes do julgamento final por tentativa de golpe, junto com o núcleo crucial, seja Carlos Bolsonaro, que foi indiciado pela Polícia Federal por crimes envolvendo a Agência Brasileira de Inteligência Paralela durante o governo Bolsonaro, seja de Eduardo Bolsonaro, cujo inquérito policial, inclusive, foi prorrogado por Alexandre de Moraes e está sendo investigado por organização criminosa, obstrução da justiça, coação no curso do processo, além de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, esses levantes, na verdade, têm efeito sim, só que é um grande tiro no pé, porque o Supremo vai se robustecer ainda mais e Alexandre de Moraes ficará ainda mais empoderado. É essa a situação. E o espírito de corpo do Supremo está mais claro ainda e ficando a cada dia mais palpável. Exatamente porque, como disse Flávio Dino, nós não queremos, mas se vier para cima, haverá reação. E a reação, segundo a lei de Newton, isso Flávio Dino falou essa semana. Segundo a lei de Newton, da física, toda ação tem uma reação que é proporcional. E nós faremos o que tiver
de ser feito. Então, assim, tudo isso é tiro no pé. E o que que eu acho? Eu acho é pouco, porque esse povo não está raciocinando mais. Interessante que, né, que isso no campo judicial, que eu estou explicando. E no campo político, o tiro no pé também está dado. Por quê? Lula está crescendo nas pesquisas. Lula cresceu a aprovação, e inclusive Fernando Haddad também cresceu a sua aprovação. Por isso é o tiro no pé até no campo político. Porque se antes Lula tentava acomodar os interesses para não criar conflitos com o Congresso Nacional, o governo Lula está percebendo o seguinte, que o conflito é necessário. E que essa política de Lula, paz e amor e tal, não está dando certo. Por quê? Porque nós temos hoje o pior Congresso Nacional que existe. Logo, que ir para cima é necessário. Por quê? Porque aí o povo se sente representado. E o povo, de fato, de verdade, se sente legitimado para estar junto nas pautas de luta. Aí eles falam assim: "Ah, é a luta do pobre contra o rico". Não, sempre foi a luta deles contra nós. A luta dos ricos contra os mais vulneráveis. Sempre foi assim, sempre será. Aí a Rede Globo, tudo aí tenta desvirtuar e falar que tá se atacando o Congresso Nacional e tal. Não, o povo que sempre foi atacado, escorchado e explorado. E tinha que ficar calado, ainda bater palma. E agora o povo está se conscientizando que não é isso que tem que ser feito. Tem que ir para o enfrentamento, para a luta e começar a perguntar por que, que não foi aprovada a isenção do imposto de renda? Por que, que não foi aprovada uma taxação maior para os bilionários, que é 1% da sociedade brasileira, dos bancos, das bets? O que está acontecendo? Aí vem a Globo e ouviu agora há pouco o senador Ciro Nogueira. Ciro Nogueira foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro durante o seu governo. Aí Ciro Nogueira fala mentira do IOF lá. Ele falou uma mentira do IOF, inclusive a Gleice Hoffmann fez uma postagem para desmentir Ciro Nogueira, que a Globo News escalou para explicar a taxação, né, e a alíquota de 3, pouco por cento do IOF, sendo que no governo do Bolsonaro, que ele era ministro, Bolsonaro colocou a alíquota 6,38. E ele não falou nada. Aí ele foi e foi mentir na Rede Globo, escalado lá para mentir. Aí a Gleice fez essa postagem aqui, ó, exatamente para desmentir o mentiroso do Ciro Nogueira. Olha o que que ela falou aqui na sua postagem. Ciro Nogueira, presidente do PP, foi à TV hoje, na Globo News, espalhar mentiras sobre o decreto do IOF. A medida não afeta e nunca afetou o crédito das pessoas físicas, que não teve alteração. Deveria se lembrar também que o IOF sobre transações internacionais, que o decreto estipula em 3,5%, era de 6,38% no governo de Bolsonaro. Falar mentiras como essa na TV e nas redes sociais não é fazer oposição ao governo, é trabalhar contra o país. O que marcou o desgoverno em que Ciro Nogueira foi ministro. O governo de Lula trabalha por justiça tributária. Gleice teve que desmentir, então, o Ciro Nogueira, que foi escalado pela Rede Globo para explicar a situação. Aí a gente vê as mídias corporativas trabalhando para tentar enganar as pessoas. Por quê? Porque estão desesperados. Porque a mentira está sendo envergonhada pela verdade. E as máscaras estão caindo. Por que, que o Ciro Nogueira, ministro de Bolsonaro, não se levantou em 2022, quando Bolsonaro passou o IOF sobre movimentações financeiras internacionais? Bolsonaro passou a alíquota para 6,38. Ele não falou nada. Agora ele vem criticar o governo porque Lula colocou essa mesma alíquota em 3,50 e poucos, 50. Qual que é o bom senso nisso? Não tem bom senso. Tem hipocrisia e cinismo. E mais do que isso, ele está tão preocupado assim por quê? Ele vai deixar? Ele é a favor da taxação das bets?
Bets são plataformas de apostas online, que está destruindo muitas famílias, inclusive, pelo vício que pode gerar nas pessoas de jogo. Tem pessoas que estão se suicidando, porque entra nesses jogos, aí você coloca cartão de crédito, cartão de débito, a pessoa sai de lá devendo milhares de reais. E tem gente se suicidando por causa disso. O auxílio doença do INSS aumentou de forma substantiva em decorrência de doença de vício em jogo. E eu pergunto de novo, Ciro Nogueira é a favor da taxação das bets? Porque assim, em maio desse ano, presta atenção nisso aqui, pra você entender a hipocrisia e o que pode estar por detrás de tudo isso, dessa defesa do baronato, da elite, das bets, dos bancos, dos bilionários. Em maio desse ano, Ciro Nogueira foi para Mônaco, lá na Europa. E de repente eles descobriram que Ciro Nogueira, o senador, ex-ministro de Bolsonaro, foi de jatinho. Que jatinho é esse, Andréia? É o jatinho do Fernandinho, que é dono do Tigrinho no Brasil. A principal plataforma de bets de jogos online que acaba com as famílias, que acaba com as pessoas. Descobriu que o jatinho é do Fernandinho, dono da plataforma de jogos online. Foi em maio para lá. Não deu explicação nenhuma, deixou para lá. Ok. E agora o que foi descoberto? Foi descoberta outra situação envolvendo Ciro Nogueira. Aqui, ó. Ele foi no jatinho do Fernandinho, que é esse aqui. Foi no jatinho para Mônaco. No jatinho do Fernandinho, que é esse aqui, que diz que é o dono da principal plataforma de bets, de jogos online, que ganha milhões em cima dos trouxa. Você vai me desculpar, quem joga esse trem tem que ser trouxa. Não, não, com todo o respeito, não, mas você tem que ter um choque de realidade. Essas plataformas não foram feitas para perder. Elas foram feitas para enganar os trouxa e tirar dinheiro de trouxa. Então, se afaste disso. Aí o que ocorre? Ele foi no jatinho em maio para Mônaco, mas não parou por aí não. Agora foi descoberto que a empresa do dono do Tigrinho, o Fernandinho, comprou 3 apartamentos da empresa de Ciro Nogueira, da família dele, chamado Ciro Nogueira. Comprou 3 apartamentos e que passou quase R$ 700.000 para um ex-assessor de Ciro Nogueira, era assessor de Ciro Nogueira na época. Minha percepção sobre tudo isso, não estou dizendo que é o caso de Ciro Nogueira, mas tem rabo de porco, orelha de porco, focinho de porco e espírito de porco. Pode investigar. Pode investigar. Que para mim, muitos dessas pessoas que dizem ser donas de plataformas de apostas online são laranjas. E quem está por detrás disso são outras pessoas, como, por exemplo, deputados e senadores, que usam de laranjas para ter empresas de bets, que dá um lucro de milhões e milhões por mês, em cima daquele que vai lá jogar e vai perder. Pode ganhar uma hora ou outra para se fazer de trouxa, mas você vai perder. Porque o computador foi feito para ganhar e para enganar as pessoas. Então pode investigar que vai ter laranja em cima dessas empresas. Aí, diante desses dados, desses fatos que eu te apresentei, quem é Ciro Nogueira para criticar a posição do governo Lula de querer taxar as bets, o BBB, né, que é os ricos, os bancos? E quem é Ciro Nogueira para falar do IOF? Sendo que durante o governo que ele participou e foi ministro, o IOF era 6,38 e agora o Lula passou para 3,5. Ciro Nogueira não tem vergonha na cara, para não falar outra coisa? O que você acha? Então, meu querido, esse exemplo e esses dados e fatos que eu estou te passando é para que você entenda que deputado e senador, quando defende os bilionários, 1% da sociedade brasileira, é porque tem alguma vantagem.
por detrás. Pode ter certeza disso. Tem vantagens. E quando eu vejo, por exemplo, o Nicolas C. Ferreira, todas as vezes nas redes sociais dele, na tribuna da Câmara de Deputados Federais, pega e fala que se taxar os ricos vão sair do Brasil e que não pode taxar eles, isso é uma mentira. Aí a gente tem que perguntar o que tem por detrás disso. Vamos ver um vídeo aqui explicando sobre essa situação de sair do Brasil, que os ricos vão sair do Brasil, se taxar, não sei o quê. Vamos ver esse primeiro aqui. Inclusive foi uma live que eu participei. Presta atenção. Você vai taxar os super ricos e aí? E no próximo dia, o que vai acontecer? Eles vão embora. E eles estão falando o seguinte: mas se taxar o lucro, os empresários saem daqui e vão para o exterior, que eles não vão ficar aqui com essa taxação de lucro. Aí hoje, lá na reunião, o companheiro lá do DIEESE trouxe os dados oficiais. Eu não sei para onde eles vão fugir, isso eu quero saber. Como o lucro é tributado no mundo? Reino Unido, 25% de tributo do lucro para a pessoa jurídica e 39,4% para a pessoa física no imposto de renda. Nos Estados Unidos, 25,8% para a pessoa jurídica e 28,9% no imposto de renda. E assim vai. Que é Alemanha, 29,9% na pessoa jurídica e 26,4% no imposto de renda. Tudo país capitalista. Quiser pegar na América Latina, Chile, 27% e 23,9%. México, 30% de pessoa jurídica, 17% do imposto de renda. E a Colômbia, 35% e 20%. O Brasil não está taxando juros e dividendos, lucros e dividendos. Então, se nós passarmos a taxar, é 10% que está proposto na renda dessas pessoas que recebem dividendo e não pagam. Então, eles vão fugir para onde? Vão fugir para lugar nenhum. E assim, Estão cansados de ganhar dinheiro, por isso que aqui é um país tão injusto. Os milionários cada vez mais ricos, bilionários, toda vez aparece no ranking de riquezas e o povo mais pobre. Então é uma choradeira que não tem lógica, não tem argumento para essa choradeira. E não é qualquer lucro de dividendos, né, gente? Quem ganha bastante, né? É um a partir de R$50 mil por mês. 600 mil por ano. Mas que vai chegar a 10% só para os quem ganham mais de 100 mil por mês. Que vai dar, então, quanto por ano? 1 milhão. Esse de 50 mil é 2%. Vai sair daqui, vai para onde? Vai para lugar nenhum. Simples assim. Mas você vai taxar os super ricos e aí? E no próximo dia, o que vai acontecer? Onde que o super rico vai, gente? Vai pro raio que o parta. Só se for para o raio que o parta que eles vão. Essa conversa é para boi dormir. Outra explicação importante, e eu peço para você curtir e compartilhar a live, porque a extrema-direita está pegando pesado em cima dessa mentira. E isso é uma mentira deslavada, que faz e que tenta enganar as pessoas e manipular as pessoas, criando o pânico e o medo de que o Brasil venha a quebrar se os ricos for sair do Brasil. Deixa de ser besta, gente. Tem a santa paciência, tem dó. Pergunta é, eles vão fugir para onde exatamente? Porque assim, o Brasil, o máximo de imposto de renda que você paga é 27%. Os Estados Unidos é 31%. Na Alemanha é 50%. Né? E que a Inglaterra, pátria do liberalismo, é 50%. Para onde é que eles vão? Eu não tenho ideia para onde é que eles vão. Não tem, sei lá, Liechtenstein, mas eles não conseguem. Não vou botar todo mundo em Liechtenstein, eles não vão ter espaço. Entendeu? Então, assim, é simplesmente uma chantagem que eles fazem. É uma chantagem. Eles não têm alternativa. E mais do que isso, tudo bem, você tira seus investimentos, você tira as empresas, e aí? Você vai abrir mão do mercado com o brasileiro? O Brasil não é Andorra. O maior respeito tem por Andorra, mas não é Andorra, sabe? Não é Andorra, não é Luxemburgo. O Brasil tem 210 milhões de pessoas, é o segundo mercado em várias coisas. Então, ou seja, você tem todas as possibilidades de operar efetivamente um tipo de política mais agressiva, né, para você conseguir criar situações de menos que não favoreçam tanto a uma classe que, no final das contas, produz muito pouco, na verdade. Então, assim, não vão fugir coisíssima nenhuma. Você pode ficar tranquilo que eles vão continuar aqui. Por quê? Porque aqui tem as condições necessárias para ele explorar a atividade dele e ficar mais rico. Notadamente com juros de 15%, estabelecido pelo Banco Central. Onde tem bilionário que ele nem trabalha. Não trabalha, André, não trabalha. Ele vive de especular e de emprestar dinheiro a juros, através do próprio sistema financeiro com a taxa de 15%. Ele não gera um emprego, ele não produz um palito de fósforo.
e fica cada dia mais bilionário. Ele vai sair daqui e vai para onde? Então eles tentam manipular as pessoas, criar pânico nas pessoas, enganar, os 99% que está ali, 19% de classe média, 80% do povo trabalhador, para continuar essa ótica de exploração, onde esse grupo produz a riqueza e não usufrui da riqueza para esse 1% ficar cada dia mais bilionário. Muitos sem produzir, como eu disse, nem um palito de fósforo e sem gerar um emprego. Vão sair daqui para onde? Então isso é mentira. E isso aí tá espalhado nas redes sociais dos bolsonaristas extremistas. E de quando em quando a gente vê um pobre de direita falando isso ainda, reverberando essa mentira. Deixa de ser manipulado, deixa de ser enganado, deixa de apoiar os seus opressores. Você é o tipo de pessoa que apoia quem mete o cacete em você. Você é o tipo de pessoa que vota nos seus próprios opressores. Acorda para a vida. Amanhã é dia de manifestação. E o pânico deles é que eles não estão ganhando o debate nas redes sociais com mentiras e fake news e ainda vai ter manifestação na Paulista amanhã. Então, esse é o pânico deles, onde todas as pessoas que puderem têm que participar. Porque o que a gente está pedindo, gente, não é uma guerra contra os ricos, contra os bilionários, não. É só um pouco de justiça. Nós estamos falando, não é de guerra, não é de luta com os pobres contra os ricos, não. Nós estamos falando de justiça. O que se busca é um pouco de justiça tributária, que significa justiça social, que tem como consequência justiça fiscal. E é o que nós precisamos. Um país menos desigual, um país com menos concentração de renda, um país onde quem tem mais paga mais e quem tem menos paga menos. É só isso que se quer. Quem aqui já está na Avenida Paulista pelos nossos direitos, levante a mão. Pessoal, o contra-ataque já está acontecendo e o povo está acordando. Agora é hora de aprovar o fim da escala 6x1 para os trabalhadores terem mais dignidade. É hora de justiça tributária no Brasil. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. É hora de zerar imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e fazer os super ricos pagarem a conta. É a taxação BBB, Bilionário Banco e Bet. Essa é a luta que nós estamos travando lá em Brasília, no Congresso Nacional, e essa é a luta que vai acontecer agora, nos bairros e nas ruas. É a hora do contra-ataque. Passou da hora de buscar essa justiça, porque assim, gente, é ilusão achar que o Brasil vai crescer mais se essa realidade não mudar, onde quase 70% de toda a riqueza, de todo o patrimônio, de todo o dinheiro, de toda a renda do Brasil está na mão de 1% da sociedade brasileira. Quase 70%. Enquanto isso, 80% da população que produz essa riqueza, que são os trabalhadores, que é a massa, que é o povo, não tem nem 1% da riqueza do Brasil. Se isso não mudar, não tem como o Brasil crescer. Não tem como. Por quê? Porque esse 1% da elite não deixa. Eles querem só para eles, o mais-valia. Cada dia mais bilionários, cada dia mais ricos, cada dia mais detentores, a partir da exploração dessa maioria de 99, que a cada dia vai ficando mais deprimido, mais doente, e quanto mais precisar, tiver idoso, vai descobrir a reforma da Previdência que foi feita por Bolsonaro, que diminuiu o valor da aposentadoria, alterando a fórmula de cálculo, exigiu idade mínima para se aposentar e aumentou o tempo de contribuição. E várias outras alterações. E agora tem uns ainda que apresentam a nova solução, viu, gente? Eu vi também no Globo News hoje de manhã. Voltaram a falar de novo. Que o problema é a aposentadoria, que o problema é a pensão, tem que cortar e aí, que o problema é o salário mínimo. Globo News, hoje de manhã, novamente voltaram com essa conversa fiada. Que o problema é o povo, que o problema é os 99%, que tem que cortar é no BPC, falaram isso, que tem que cortar no BPC, tem que rever a vinculação do salário mínimo
com a aposentadoria, com a pensão. A culpa para a Globo News hoje de manhã, de novo, é dos mais vulneráveis. É do povo, é do trabalhador. Aí logo em seguida colocaram ali, escalaram o Ciro Nogueira para defender o baronato, com aquela pseudo característica e estética de que está defendendo o povo brasileiro, que tem que tomar cuidado, porque senão as empresas saem do Brasil, vai gerar quebradeira, desemprego e blá, 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 blá. Então a gente tem que ficar de olho. E a gente tem que usar a rede social com inteligência, curtindo, compartilhando, comentando, para que esses conteúdos aqui alcancem as pessoas. Porque senão, daqui a pouco eles conseguem colocar o pobre como culpado, onde vai ter pobre de direita que vai dar ainda troco para eles. Democrático debate sobre uma professora primária pagar a mesma coisa de tributo e de imposto que paga um banqueiro, que paga a mesma alíquota que paga um banqueiro. Eu acho que esse é um debate que não pode ser colocado nós contra eles, mas é um debate que tem que ser travado pelo Brasil por qualquer pessoa que assuma a cadeira da presidência da República, que esteja no executivo e que olhe para a realidade brasileira. Qual é o principal problema do Brasil? É a desigualdade. É alguns poucos tão ricos e a boa parte da população brasileira tão pobre. Esse debate eu acho que é tarefa fazê-lo com a sociedade brasileira. O democrático... Passou da hora, não só o debate, mas ações efetivas que venham alterar essa desigualdade social e essa violenta concentração de renda nas mãos de 1% da população brasileira. O povo não quer só debate, o povo quer ações concretas, e esse é o momento. Inclusive, pode ser colocado e pode ser que seja apresentado o projeto de lei que estabelece a isenção do imposto de renda para o trabalhador que ganha até R$5.000 e a diminuição da alíquota para quem ganha até 7.000 essa semana. Veja o alerta aqui que Lindenberg Farias faz para todos nós. Presta atenção. Estamos na correria aqui. Essa semana vai ser apresentado o projeto de isenção do imposto de renda para R$5.000. Eu vejo muita gente dizendo, isso eu defendo. É porque é difícil ficar contra, né? Eles não fizeram. Na época de Bolsonaro, quem ganhava acima de R$1.903 pagava imposto. Mas eles dizem, tem muita pressão popular, isenção eu concordo. Agora, muita gente não querendo tributar os mais ricos. Isso a gente não aceita. Não é justo um gari pagar 27,5% e um milionário que ganha 50 milhões por ano pagar menos de 2%. Isso é escandaloso. Olha, nós estamos virando o jogo na sociedade. A tag de hoje, pessoal, é pobre paga, rico lucra. Nós temos que virar esse jogo. E eu queria dizer para você, queria pedir para você assinar o manifesto. Somos 99%, lançado pelo Eduardo Moreira. E quinta-feira, todo mundo de São Paulo. Mobilização. Vamos para o MASP.